Oi, gente! Hoje eu quero ajudar vocês a entenderem uma questão que eu percebo que gera dúvida em muita gente, que é a questão de se a gente deve ser específico quando a gente está pedindo, quando a gente está visualizando o que a gente quer, ou se a gente deve ser mais genérico. Eu sei que muitos de vocês ouviram por aí, né, em outros canais, outros locais em que ensinam sobre a lei da atração e sobre manifestação. Muita gente ensina que a gente deve ser específico, né? Que a gente deve imaginar com detalhes o que a gente quer. Mas o que o Abraham diz sobre isso? Os Abraham Hicks, que ensinam tanto pra gente sobre a lei da atração. Eu vou trazer para vocês hoje um trechinho de uma tradução de um áudio deles falando sobre isso e vou explicar para vocês também. Eles falaram assim: o problema que a maioria de vocês tem é o problema da resistência. Em outras palavras, eles estão tentando orquestrar a vida deles de um jeito tão específico, mas conforme eles entram no específico, tudo o que fazem é produzir mais resistência. Por exemplo, quando você diz eu quero US$100.000 porque tem muitas coisas que eu quero e eu preciso fazer com esse dinheiro, esse pensamento em si poderia ser um pensamento puro positivo. Em outras palavras, eu quero dinheiro. Mas quando você diz eu quero US$100.000 e eu quero até sexta-feira, agora tem mais resistência. Até sexta é mais específico e colocou mais resistência na equação. Então, você já nos ouviu falar em muitas ocasiões que geralmente quanto mais geral ou genérico você é no seu desejo, mais aberto você é para permitir. E o que queremos que você ouça é que o específico acontece todos os dias, conforme você se movimenta na sua experiência. Gente, deixa eu só parar para explicar um pouquinho. Aqui é a Tânia falando. Para quem não sabe, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e eu traduzo os ensinamentos dos Abraham aqui no canal e muitas vezes eu explico também. E hoje tem muita coisa para explicar, que eu quero que isso fique bem claro para todo mundo. Então, por enquanto, o que eles estão falando? Que a gente tem essa questão da resistência. O que é a resistência, né, nesse vocabulário do Abraham, que eles usam com tanta frequência? É a gente resistir a permitir que o que a gente quer aconteça. Porque o que eles ensinam é que a gente é atendido em tudo que a gente pede. Se a gente não atrapalhar, a gente é atendido rapidamente. Então, tudo que a gente pede, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, a gente inicialmente coloca no nosso vórtex, que nada mais é do que uma realidade vibracional. É um local, um depósito, dos nossos desejos, dos nossos pedidos, já num formato real, mas é real vibracional, é mais sutil. E esse local vai se juntando todos os detalhes dos nossos pedidos e os nossos pedidos eles vão um se misturando com o outro e eles vão ficando melhor até do que a gente imagina, porque o resultado final é a combinação de tudo que a gente desejou conforme a gente viveu, a gente nem lembra mais tudo que a gente colocou lá e como é o resultado da combinação, o resultado final fica melhor ainda do que a gente conseguiria imaginar. Então, tudo isso é precursor do que vai acontecer na nossa realidade concreta. E quanto tempo leva para o que está no vórtex virar realidade concreta? O tempo que leva para a gente permitir, o tempo que leva para a gente ficar pronto para permitir. Então, se a gente não ficar se atrapalhando, pensando que as coisas estão demorando, reclamando, falando de tudo que está dando errado, falando de como é difícil, né? Tem um monte de falas no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, em que a gente, sem querer, está atrapalhando que essas manifestações aconteçam. E é isso que o Abraham chama de resistência, porque existe uma corrente acontecendo, um fluxo, levando a gente, puxando a gente, chamando a gente para tudo que a gente quer. Esse fluxo, essa corrente vai conduzindo a gente. Então, se a gente permitir, se a gente deixar, se a gente relaxar, se a gente aceitar que o que a gente quer já está feito, já está pronto, já está vindo, e a gente for relaxadamente aceitando que as intuições vêm, as ideias vêm, e aí a gente partir para a ação com base nessas ideias inspiradas, a coisa vai acontecendo de um jeito fluido, de um jeito fácil, porque a gente está com muita ajuda, porque a gente está sendo conduzido pela fonte. Então essa corrente é uma corrente causada pela fonte, é a energia da fonte fluindo e
conduzindo a gente, puxando a gente como um rio, vai levando a gente. Então, se você resiste, por exemplo, você coloca um barquinho ali no rio e em vez de você deixar que a água te leve, você fica remando contra a corrente. Você atrapalha, você se cansa e você não chega a lugar nenhum. Às vezes você vai levar um tempão para chegar no lado oposto, que não é o lado que você quer ir, e às vezes o que vai acontecer é que você vai ficar meio que ali remando e não vai sair do lugar porque você está tentando nadar contra a corrente. Então é isso que o Abraham fala, a gente resiste muito, eles às vezes até falam essa analogia do barco mesmo, eles falam, vocês têm que soltar os remos, deixar ir, soltar, deixar acontecer. Então a resistência acontece toda vez que a gente está falando contra o que a gente deseja, que a gente está enfatizando o problema, que a gente está enfatizando a dificuldade. E as pessoas fazem muito isso, fazem isso sem nem perceber. Às vezes alguém coloca uma mensagem por escrito, um comentário aqui no YouTube mesmo, falando de alguma questão que a pessoa está vivendo, ou lá no Telegram fechado, muita gente entrou, e tem um chat acoplado ao Telegram fechado. Poucas pessoas entraram no chat, mas é uma delícia, é muito bom porque é uma forma de tirar dúvidas, é uma forma de compartilhar onde você já está evoluindo. E uma pessoa escreveu lá no chat e o jeito que ela começou a escrever, eu já vi esse uso, né, da palavra do jeito mais errado possível, o jeito que a gente não deve usar, que é afirmando o problema. Ela falou, eu estou com um problema permanente. Como a gente fala um negócio desse, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, a palavra tem poder. E esse é um exemplo de resistência, isso que o Abraham chama de resistência, porque as coisas já estariam caminhando para melhorar se a gente não ficasse afirmando, enfatizando onde está o problema. E aí, nesse trecho da tradução que eu já compartilhei com vocês, eles falaram que a gente ser específico aumenta a resistência. Mas será que a gente ser específico aumenta a resistência todas as vezes? Não, eles vão explicar isso também. Eu vou trazer mais um trecho da tradução em que vocês vão ver que não. Dependendo da situação, é diferente. Então, como que a gente sabe se eu ser específico está aumentando a resistência ou está permitindo? Pelo jeito que a gente se sente. Então, se você se conhece, se você percebe que você, por exemplo, falar uma data aumentou o sentimento de pressão, aí pressão não é fluir, certo? Não é soltar os remos, não é deixar ser levado, não é aceitar que já está pronto, está feito, está vindo. Então, nesse caso, é que você, por exemplo, marcar uma data aumenta a resistência. Ou você falar coisas muito específicas, do tipo escolher uma empresa específica que você quer trabalhar, ou uma pessoa específica que você quer namorar. Então, o problema do específico é que a gente não precisa pensar em coisas específicas para que a gente crie elas na nossa realidade. Isso é muito importante que todo mundo entenda. O específico já foi criado no nosso vórtex conforme a gente foi vivendo a vida. Então, conforme a vida vai passando, a gente vai, mesmo que sem muita consciência que isso está acontecendo, a gente vai escolhendo o que a gente quer. Então, você foi percebendo ao longo da sua vida quais são as características da pessoa ideal para você. Você foi pensando e percebendo ao longo da vida qual é o trabalho ideal para você. E às vezes não é aquela empresa que você está imaginando. Porque quando você fixa a sua intenção numa certa empresa, às vezes você nem sabe detalhes que o seu ser interior sabe a respeito daquela empresa. Você nem sabe que vai ser uma loucura trabalhar lá dentro, que a pressão lá dentro é muito grande, ou que os colegas são chatos, ou que está tendo assédio moral lá dentro. Às vezes você não sabe de certas características que não são o que você quer para sua vida e você fica lá com aquela meta, né, tentando conquistar aquela coisa específica. A mesma coisa a respeito de alguém específico. Às vezes você bota na cabeça que você quer alguém, mas você nem sabe qual é a personalidade da pessoa, se ela é mal-humorada, se ela é mandona, né? Se ela vai ser condizente com o que você realmente quer. Mas o seu vórtex sabe o que você realmente quer, porque no seu vórtex você foi colocando todos os detalhes do que você quer. Então é isso que o Abraham explica. Os específicos já estão no nosso vórtex. Então quando a gente relaxa, a gente se sente bem e eles falam, a gente entra no vórtex, ou seja, a gente se sente de um jeito que é compatível com o que está dentro do nosso vórtex, então a gente se sente bem, aí a gente já está permitindo.
Por isso que o Abraham enfatiza tanto. Eu falo o Abraham, tá, gente? Porque é mais fácil. É um hábito que eu peguei em casa esse tempo todo, esses 8, 9 anos que eu acompanho eles. Eu peguei esse hábito, mas são os Abraham, na verdade. Ou só entendam que Abraham é a coletividade de não físico que fala com a gente através da Esther, tá? Isso não significa que são pessoas que já estiveram no físico um dia. Pode ser seres interiores, né? Não físico, assim como a gente tem uma parte não física que é mais sábia do que a gente. O próprio não físico, a parte não física da Esther pode estar falando através da gente. E nesse momento ela acessa uma parte mais sábia dela. E o nosso próprio ser interior pode falar através da Esther porque ela tem mais facilidade de traduzir do que às vezes a gente tem de ouvir o que o nosso ser interior está falando com a gente. Então, o Abraham é isso, uma coletividade de não físico que pensam coisas parecidas a respeito da lei da atração e eles estão transmitindo esses ensinamentos todos pra gente porque eles gostam muito de ver a gente podendo viver tudo que a gente criou no nosso vórtex. Eles já estão no nosso vórtex, eles conseguem ver o conteúdo do nosso vórtex, eles conseguem vivenciar o conteúdo do nosso vórtex, mas eles não acham que a gente deveria esperar estar no não físico para poder vivenciar aquilo também. Eles acham que é nosso direito já vivenciar isso aqui no plano físico. E é por isso que eles ficam ensinando a gente sobre tudo isso. Mas eu ia falar que é por isso que o Abraham enfatiza tanto que a gente se sinta bem em primeiro lugar. Porque quando a gente se sente bem, a gente não está resistindo, a gente está em sintonia com o que está no nosso vórtex e a gente está permitindo. Isso é claro, desde que a gente não fique enfatizando o negativo, falando o negativo, porque senão a gente cria resistência, né? Então, às vezes, você pode fazer exercícios para se sentir bem, exercícios mentais, né? Lista de gratidão, ficar visualizando coisas legais, mas em algum assunto específico você pode ficar ainda falando do problema. E aí, por mais que o seu bem-estar na maior parte do dia esteja permitindo o que está no seu vórtex, naquele assunto específico que você fica enfatizando o problema, você resiste e você não deixa que a solução apareça. Então, essa questão de a gente passar um tempo falando do que a gente não quer, realmente atrapalha. E é a tal resistência que o Abraham estava falando. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês é que, como quando a gente está em sintonia com o que está no vórtex, a gente está permitindo, é nesse lugar que a gente pensar no específico pode permitir o específico. Deixa eu explicar de um jeito que vai ficar bem claro para vocês. Quando a gente está pensando em algo que faz a gente se sentir bem, a gente está permitindo, certo? Então, especialmente se a gente não tiver o hábito de ficar pensando em coisas negativas. Então, tudo que a gente fizer para se sentir bem está ajudando a gente a permitir o que a gente quer. Então, se eu devanear sobre coisas específicas fizer eu me sentir bem, e se quanto mais detalhes melhor eu me sentir, é nessa hora que os detalhes ajudam. Deu para entender? Então, não é uma questão de que você precisa pensar nos detalhes, porque os detalhes o seu vórtex já sabe. Então, não é uma questão de que se você não falar algum detalhe específico, esse detalhe vai ficar fora do que você pediu. Não é nada disso. É só porque às vezes você pensar com muita cor, com muita característica até sensorial, né? Você conseguir pensar no cheiro, no som, talvez você pensar esses detalhes te ajudem a sentir mais intensamente e aí ter a emoção correspondente a estar vivendo aquilo. Então é por isso que as pessoas costumam orientar que a gente deve pensar com tanto detalhe no que a gente quer. É só para te ajudar a imaginar melhor, desde que, enquanto você está imaginando, você esteja se sentindo muito bem. Se for difícil para você imaginar com detalhes, não é para fazer isso, não precisa. O seu vórtex sabe todos os detalhes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu manifestei a casa passada em que eu morava, ela já foi um salto assim em relação ao que eu morava antes, que era um apartamento pequenininho, né? E para eu manifestar morar numa casa de condomínio, que foi o caso, um condomínio maravilhoso, parecia um resort, foi algo que eu precisei trabalhar para manifestar, trabalhar mentalmente. Então eu fazia caminhadas perto de condomínios de casas,
eu ficava pensando que se essas pessoas podem, eu também posso, né, morar numa casa dessas. Eu fiz uma série de coisas. Eu ouvia muito áudio do Abraham, falando do nosso poder, falando que a gente pode manifestar tudo o que a gente quer, porque tudo isso realmente ajuda, né? Conforme você acredita nisso, você já começa a ter uma expectativa mais positiva e essa expectativa positiva ajuda a manifestar. E aí, na pandemia, eu estava procurando uma casa para alugar e ficou muito escassa casa na época da pandemia, porque todo mundo preferiu morar em casa, já que, né, não podia sair de casa. Era melhor casa do que apartamento. E aí ficou muito difícil encontrar casa. E eu procurava, visitei várias tal, e só tinha sobrado umas coisas horrorosas, assim. E eu tava com uma resistência na época, porque eu achava difícil, porque eu ficava repetindo na minha cabeça, ai, na pandemia, ai, tá difícil, ai, tá caro. E enquanto eu tava com a resistência, não aparecia. E eu lembro exatinho do dia que eu só pedi, é o que o Abraham chama desse pedido puro. Eu tava com um prato de comida na mão, e aí, naquele apartamento pequenininho, era assim, a mesa de jantar estava ocupada, o sofá da sala estava ocupado, tudo no mesmo ambiente. Aí, eu fui comer na minha cama, no meu quarto. E aí, eu cheguei na minha cama e eu pensei assim, a cozinha era minúscula. Aí, eu cheguei na minha cama e eu pensei assim, eu quero opções de onde sentar para comer. Eu quero espaço, eu quero uma casa ventilada, ensolarada e com verde nas janelas. Eu só pensei essas coisas. No dia seguinte, eu acordei com um impulso, marca com tal corretor de ver tal casa. E aí eu fiz contato com a pessoa, 2 horas depois eu já estava na casa. Quando eu cheguei naquela casa, eu pensava assim, nossa, ainda bem que eu tô de máscara, para a pessoa não ver minha boca aberta, escancarada, porque eu pensava, não acredito que essa casa me esperou. Eu até arrepio de lembrar. A casa era linda, tinha uma parte nos fundos maravilhosa, com verde, eu tinha verde em todas as janelas. Tinha muito vidro. Da porta de entrada da casa, você já via os vidros na parte de trás e você já via o verde. Coisa mais linda, espaçosa, tudo que eu queria. Depois eu até achei num caderno anotado essas coisas que eu queria. Então o principal estava lá. Só que conforme eu fui vendo a casa, era assim, ar-condicionado split em todos os quartos. Eu não pedi isso especificamente, eu não pedi isso em palavras. Mas eu tinha pensado que não era tão legal o ar-condicionado de caixa que eu tinha visto em outras casas. E nessa casa tinha o que eu queria, que era ar-condicionado split. Aí a gente foi conhecer a piscina aquecida, tinha uma parede de pedra, eu acho a coisa mais linda uma parede de pedra. Era algo que estava no meu vórtex também, poder passar um tempo perto de uma parede de pedra, eu acho que é um item de decoração incrível, assim. Eu não pedi isso especificamente, eu não precisei pedir isso especificamente, porque o Vortex cuida dos detalhes. O Vortex já tem esses detalhes todos, já sabe dos detalhes todos que você quer. E ele reúne esses detalhes todos, eu até arrepio de pensar nisso. Ele reúne esses detalhes todos e te entrega quando você se abre para permitir, né? Então, por isso que eu estou tentando explicar para vocês, a gente não precisa ficar visualizando detalhes. Inclusive, quando eu conduzo vocês a imaginar alguma coisa, por exemplo, nos meus áudios de visualização criativa, se eu falar alguma coisa lá que não é o detalhe que você quer, por exemplo, eu falar alguma característica da casa, que não é o número de quartos que você quer, alguma coisa específica, não tem o menor problema, porque o seu vórtex sabe o detalhe que você quer. O objetivo da visualização criativa, o objetivo de uma meditação guiada, de você ser conduzido, é só pelo bem-estar. É para te gerar esse estado de baixa resistência ou não resistência, né? Para te ajudar a relaxar. Por isso que eu conduzo um relaxamento no início, né? Eu falo algumas palavras para conduzir esse relaxamento e por isso que tem um monte de palavras lá específicas para te ajudar a se sentir bem, a se sentir poderoso, a sentir que aquilo é possível, porque a ideia é essa. Você gerando essa sensação genérica, você já está permitindo tudo o que você quer, né? O específico, o seu vórtex cuida. Então, espero que tenha ficado clara a diferença, né? Quando usar o específico ou não. Então, resumindo, a situação em que a gente usa o específico é apenas se você pensar com mais detalhes, faz você sentir com um grau de realidade maior ainda, isso fizer você se sentir melhor ainda. Então, se ficar muito gostoso pensar nos detalhes, aí você pensa nos detalhes. Se não, não precisa, tá? Pelo contrário,
você pensar em detalhes, se esses detalhes de alguma forma te fizerem se sentir preocupado ou colocando uma pressão, aí não é legal. Aí é o oposto, tem efeito oposto, aí aumenta a sua resistência. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que a moça falava assim para o Abraham, não lembro se ela tinha perdido o emprego, o que acontecia, que ela tinha uma situação que ela precisava encontrar um emprego em um mês. E aí o Abraham falava para ela que ela tinha um universo ao dispor dela, atendendo ela, tinha um monte de coisa caminhando para ela, só que ela naquela preocupação de 29 dias, 28 dias, 27 dias, passando essa pressão, né, esse estado de alerta de que o tempo estava passando e que não ia chegar a tempo, fazia ela resistir, fazia ela não manifestar. Né? Agora, algumas pessoas colocam prazo e manifestam. E às vezes manifestam quando chega o dia. Né? Então, isso depende do que a pessoa está sentindo. Às vezes, no dia que a pessoa manifesta, ela manifesta no dia final do prazo dela. Por quê? Porque ela acreditou que daquele dia não vai passar, porque é o prazo que ela deu. Se ela pede com essa certeza de que ela é atendida, o prazo final ajuda ela a acreditar que vai acontecer. Isso depende muito da pessoa, a gente tem que se conhecer para ver qual é o efeito que aquele pensamento está tendo em você. Para uma outra pessoa pode ser o contrário, pode dar uma sensação maior de desespero, que já está chegando no último dia, ou já chegou o último dia e não aconteceu ainda. Aí para essa pessoa, essa pressão faz não acontecer. Deu para entender? Então agora eu vou trazer para vocês mais um pedacinho da tradução, que eu acredito que agora vocês vão entender bem melhor. Inclusive nesse trechinho do começo aqui, o Abraham está falando dessa questão de que o que a gente está vivendo está sendo colocado no nosso vórtice o tempo todo, né? Então que os pedidos vão acontecendo mesmo sem a gente perceber. Então o Abraham estava falando assim, é como o nosso amigo disse antes, quando alguém diz algo com sarcasmo para você, um desejo nasce. Em outras palavras, a clarificação, os específicos do que você quer estão nascendo a partir de você constantemente. E agora o que você quer fazer é praticar a arte de permitir. Então, quando você está falando coisas genéricas, em geral você está em um lugar de maior permissão, porque a sua vibração é pura. Entretanto, quando você é um criador deliberado e você sabe permitir o que você quer, e você sabe qual é a sensação quando a energia está fluindo através de você, e você sabe qual é a sensação quando a energia não está fluindo através de você, você sabe qual é a sensação quando você está permitindo, e você sabe qual é a sensação quando você está resistindo. Você sabe como, num estalar de dedos, escolher um pensamento que seja mais gostoso e outros pensamentos que sejam mais gostosos. Uma vez que você tenha entendido e praticado essa questão de permitir, agora nada é mais delicioso do que ser específico na direção da energia. Talvez você tenha ouvido a gente dizer, nós dizemos isso com frequência. Uma vez que você entenda que vocês são criadores e uma vez que você entenda como deixar a energia entrar e fluir, aí é quando você começa o seu caminho de criar deliberadamente. Gente, maravilhoso, né? O que eles estão dizendo basicamente é que a gente tem que se conhecer, perceber se a gente está se sentindo bem ou se a gente está se sentindo mal. Se a gente estiver se sentindo bem, pensar mais naquilo. Se a gente estiver se sentindo mal, parar de pensar naquilo, parar de falar daquilo. E que é assim que a gente vai criando o que está acontecendo com a gente. Então, é aí que a gente se torna um criador deliberado, ou seja, a gente realmente escolhe o que a gente está criando, em vez de ir criando sem nem prestar atenção, né? Em por que a gente está criando essas coisas pra gente. Gente, quem precisar de ajuda para visualizar coisas gostosas, para ficar devaneando, para gerar essa sensação boa e quiser aproveitar das visualizações criativas, o pacote está com desconto, com todas as visualizações, com temas variados. Quem preferir algum tema específico, é tudo com preço bem acessível, menor do que um lanche. E quem precisar de ajuda para essa questão de encontrar um pensamento melhor e outro pensamento melhor, né, um pensamento mais gostoso, que o Abraham falou, o meu livro ensina muito sobre isso e o e-book ainda está com desconto e o treinamento em desenvolvimento pessoal está com 20% de desconto. É o conteúdo do Telegram fechado que eu mencionei para vocês, que a moça fez um comentário, né? E esse conteúdo fala demais sobre essa questão de manejar emoções, de
como sentir emoções positivas com mais frequência. É muito profundo esse treinamento, é muita coisa da psicologia positiva e eu vou conduzindo vocês porque foram 10 meses de postagens todos os dias da semana com os assuntos mais variados, então é para ajudar vocês em assuntos diversos do dia a dia. Eu pego pela mão mesmo e vou ajudando, tem gente que fala que é uma terapia aquilo, então eu espero que seja útil para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha clareado muita coisa. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!